questão aqui. Agora tá. Estamos ao vivo? Já. Olá, pessoas, bom dia. Agora tem que ficar em pé, né? Não, pode ficar de ladinho. De lado o pessoal não vai ver, né? Karine, por isso que eu fui pra lá, porque senão a Karine não vai ficar aqui no meio. Porque eu e você, a gente tem muita massa corpórea. Pronto. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, gente. Tudo Já bem? estamos aqui no local. Tá vendo aí? Olá. Diretamente dessa vista maravilhosa. Sua irmã entrou, Karina. É a mesma cara? Ó, direto aqui ao solzinho. Ao fundo uma trilha sonora. Direto de base, né? Pronto, estamos aqui eu, Karina, Eu quem? eu, Deco, óbvio, né? E Karina Martins. Karina Martins, Deco Teixeira, Alexandre Santos, Xandinho, para pode falar, menina, Xandinho, meu Atividade Deus. Xandinho. É quase um pagodão. Agora vai ser o seguinte, os dois negões e a branquinha. E é como. Ai, meu Deus, é coisa, viu? Né, o grupo do pagode é esse, agora a dança é o contrário. Antes era um negão com duas, Não, né? era o negão duas louras. Não, uma duas- loura e uma morena. Não, mas a Mas agora tem dois negões Três e negões uma e branquinha uma pra dar uma, né, variada. Ave Maria, a galera tá chegando. Um grande abraço geral, ó. Um grande beijo. Não é? E aí, pronto, gente, estamos aqui para falar um pouquinho, né, sobre a nossa live oficial, que é o tema de hoje, seria a solidão e a pulverização das amizades. Estamos aqui os três para poder bater um papo e conversar um pouco. Vai estar na condução de hoje Vocês que reclamaram minha ausência. né? Olha a Alexandre aqui, gente. O povo que estava questionando, cadê a Alexandre? Que a Alexandre não aparecia mais, que a Alexandre isso e aquilo outro. Isso é um problema de tecnologia, viu, gente? Então nós estamos aqui os três juntos em São Tomé de Paripe, né, para poder fazer essa transmissão com vocês. Eu não estou enxergando nada porque Eu acho a que a gente qualidade devia tá virar horrível. o celular para lá, pra gente ficar para lá, porque o sol tá aqui, ó, bem na nossa. Mas não vai ficar uma visão bonita para as pessoas, não. Mas o importante é que as pessoas nos vejam, nós já somos bonitos. Ah, que nada. Olha quem tá. Lucas também já está por aqui. Abaizou o gêmeo de Jonas. Olha aí. Aparece aqui, ó, o gêmeo. Cadê ele? O gêmeo, aparece aqui, gêmeo de Jonas. Vira o celular pra lá. Ó, esse aqui, ó, o gêmeo de Johnny Oliver. Ó, me deixe, viu? Sim. Conduza a Alexandre. Vamos começar, né, o nosso bate-papo. E aí? Vamos falar um pouco sobre amizade, solidão e como aquele texto é de bem de Karina, né? A pulverização das amizades. Aquilo tão lindo. Deco, só pra constar. Ai, meu Deus, desculpa, já comecei. Eu achei que era seu, porque você que adora essas coisas, né? Não, mas foi o mestre. Lógico. E aí, o que é que vocês acham disso, Deco? O que é que você acha? Você acha que existe uma relação entre solidão e mídia social? Existe também. Eu Mas a partir de acredito. qual aspecto uma coisa se correlaciona com a outra? Diferente com o Xandinho, viu? Na verdade, eu penso que as mídias elas conseguem ser também um refúgio para algumas solidões, né? Não que na verdade exista uma correlação direta ou inerente, né? Quem está sozinho vai para as mídias ou está em redes sociais, mas as pessoas geralmente buscam se refugiar quando se encontram em solidão também nas mídias sociais. Não que esteja isso diretamente ligado ao processo da solidão, mas que ajuda bastante, ajuda, né? Karina, cadê tu? Volte aqui. E a pergunta mais complexa tem que ser pra Karina, porque Karina é o tempero, é a mulher, né? É a mulher do dendê que dá a pimenta. Lógico, lá vem o palmiteiro falando ali. Karina, você acha que... Lógico que é que... Lógico. Karina, você acha que existe uma correlação entre solidão e tristezas, muito a partir desse universo de redes sociais? Solidão, tristeza e redes sociais. Nossa. Eu acho que normalmente a gente tendencia a ficar sozinho em momentos de solidão quando estamos tristes. Então talvez a tristeza impulsione, né? Mas existem aquelas pessoas que gostam de estar só
para limpar a casa, para ouvir música alto, então a gente estão tristes. Mas você acredita que a partir das mídias sociais essa tristeza ela se amplifica porque a pessoa tá ali só, é ela aqui no celular, no seu aparelho, e aqueles sentimentos de vazio, Mas de não ela ter está alguém? só em busca de companhia e vai buscar essa companhia muitas vezes nas redes sociais. Então, nesse caso, você acredita que não, talvez a internet não produza uma solidão e talvez ela produza um lugar de busca onde as pessoas estão procurando se encontrar e não Se expor. não diria Porque não se muitas expor, mas vezes- não ficar só, né? Porque às vezes aquela coisa de o Muitas conforto. vezes a gente, quando eu falo exposição, corrigindo, é se comunicar, porque às vezes a pessoa tem dificuldade, é tímida, ou tem vergonha de ser avaliada, de ser tratada de outra forma, então acaba usando que ela quer se comunicar, ela quer conversar, ela quer interagir com outras pessoas, mas ela não tem esse traquejo que deixe ela confortável. Então o que ela faz? Ela busca as redes, porque querendo ou não tem um escudo ali, que não necessariamente é o frente a frente, né? O de frente com um Xandinho, por exemplo. Então a gente acaba buscando essas ferramentas. Mas é muito complexo, eu acho que não dá pra gente definir nada concretamente. Existem situações onde a solidão e a tristeza se comunicam, mas existem situações onde a individualidade, o autoconhecimento e a solidão também se comunicam. Delcio, essa vai pra você, você que adora essa coisa de balanço, mas você acha que a partir do momento que você tem o seu celular como um lugar onde você se sente seguro e você pode se expor, você acredita que o processo das amizades, elas acabaram, a amizade, o vínculo de estar junto, de tocar, elas acabaram não criando um laço, esse laço físico que a gente tem, mas criando uma certa distância. Então, se eu posso falar com você no seu celular, para que eu vou encontrar com você pessoalmente? Você acha que é a partir de um pouco dessa relação que isso gera essa sensação de vazio, essa sensação de solidão? Eu acredito que a solidão, ela, nesse sentido que você me pergunta, eu acho que independe, porque a solidão você sente dentro de si. Né? É um sentimento, eu acho que é muito do sentimento. Porque, por exemplo, como as pessoas costumam dizer, existe muita gente cercada de pessoas, rodeada de amigos e se sentem sozinhos, se veem sozinhos, né? Então, querendo ou não, por mais que você esteja cercado de pessoas, muitas vezes você se vê sozinho. O que é que acontece em relação a isso? É um sentimento próprio de autoconhecimento muitas vezes, ou até mesmo de você se encontrar ou de se permitir encontrar, porque muitas vezes as pessoas não se permitem. Eu acredito muito nessa questão de que, por exemplo, eu tenho duas redes sociais, né? Que eu movimento bastante, que uma é uma rede profissional e uma outra é a minha rede mais pessoal, onde eu converso com as pessoas e tal. Eu percebo que a ideia é fazer maior número de amizades, criar uma conexão com pessoas, mas porque também eu me vejo muito solitário e não vivo a solidão, eu vivo solitário. Ser solitário não é ser sozinho. Não é você viver solidão. Viver solidão é você estar cercado de pessoas e você realmente se vê, na verdade, vazio, sem ninguém para apoiar, sem ninguém para te dar um socorro, desconectado. Né? Às vezes você está conectado, né, nas redes, mas ao mesmo tempo você não tem nenhuma conexão. Você não tem pessoas conectadas a você, os seus ideais, a sua forma de pensar, a sua filosofia, a sua maneira de viver a vida, ou a sua forma de enxergar a vida. Eu vejo muito assim, existe hoje muitas amizades e poucos amigos. Então tem muita gente vivendo solidão porque não tem amigos, mas tem muitas amizades, né? Certo. Karina, mas E isso é muito comum, essa questão de as pessoas hoje estarem vivendo isso, de ter muitas amizades. Todo mundo é amigo, oi amigo, oi amiga, oi amigo, oi amiga. Eu não gosto. Para eu chamar uma pessoa de amiga, ela tem que ser minha amiga. Né? Se ela não for, eu vou tratar você bem, vou considerar você, mas eu não vou chamar de amigo sem ser. Porque para mim, amigo é uma palavra muito forte, é uma palavra inclusive de responsabilidade. E um amigo não deixa o outro na solidão, por mais que ele viva momentos isolados ou de encontro consigo mesmo, Distância de reflexão, geográfica. e isso, distância. Eu tenho uma amiga, por exemplo, Patrícia, que ela mora em São Paulo.
né? Ela está morando em São Paulo. A nossa amizade nunca mudou. Nunca mudou, desde quando ela morava aqui em Salvador. E hoje ela morando em São Paulo. E a nossa amizade nunca mudou. Distancia. Nossa conversa é um pouco esparsa, né? Pelo tempo que a gente não tem. Ela é enfermeira lá, tem a vida dela, casou. Tem hoje uma outra dinâmica, eu tenho a minha dinâmica aqui. Mas quando a gente se encontra, a gente percebe a sintonia, percebe a mesma, sabe? Energia, a mesma conexão. Sabe, de a gente chamar, eu geralmente quando eu tenho muita amizade a ponto desses pontos de ser bem conectado e ter essa intimidade, de chamar de irmão, eu chamo muito ela de minha irmã. Tem ela e tem Márcia Lucy, que são duas amigas que eu digo assim, que não são pessoas muito próximas do cotidiano e que são minhas amigas, porque por mais que esteja distante, quando a gente está perto, a gente consegue conversar com o olhar. Isso é muito importante. Não me deixam na solidão, mesmo estando tão distantes. Então, a solidão não significa você estar sem ninguém ao redor, né? Ou você viver isolado, né? Não tem relação. Certo. Karina, o que você acha? Ele falou de uma coisa de ser solitário, mas ao mesmo tempo ser solitário comunga com você fazer conexão, porque quando você tem o hábito de ser solitário, você não se conecta com as outras pessoas ou com a experiência do estar junto. Como é que você vê isso? Mas tem o ser solitário e tem o ser que gosta de se isolar. Então, o ser solitário é aquela pessoa que vive sozinha, ela não vive com outras pessoas, ela tem uma dinâmica de vida, normalmente ela mora só, né? E a pessoa que se isola, por exemplo, quantos jovens hoje moram numa casa com seus pais, seus irmãos e se isolam em seus quartos, em seus celulares? Isso é o isolamento, não querer conviver por diversos motivos, né? Às vezes pelo simples fato de querer ficar consigo mesma. Então eu acho que o ser solitário e o isolamento são coisas diferentes e acredito que vai muito do momento que a gente está vivendo. Então, das nossas necessidades, das nossas demandas. Eu, particularmente, viveria tranquilamente sozinha, mas eu construí uma dinâmica que hoje eu não me vejo só. Então, eu gosto de estar com minha família, eu gosto de estar com os meus amigos, eu gosto de estar com os meus filhos, só que à medida que eles vão crescendo, eles vão se distanciando, né? Eles vão criando outras rotinas. E é um processo natural, exatamente, né? É um processo natural. Então eu vou buscando outras conexões e ampliando. Não necessariamente porque eu tenha medo da solidão. Eu gosto de momentos de solidão, de ficar comigo, de pensar nas minhas coisas. Adoro vir pro mar pensar em mim, adoro. Mas não gosto de viver solitária. Vocês estão conseguindo ouvir bem? A gente está com uma trilha sonora porque aqui agora aqui. Tem um mini trio, se vocês não estiverem conseguindo, por favor, falem pra gente. Avisem-nos, para que poder a gente, porque agora apareceu um mini trio aqui, Lucas já tá aqui dançando, fechando. Já tá aqui pedindo para ser dançarino. Eu tô aqui do lado, ouvindo, eles estão falando coisas. Vocês estão vendo? Já fechou, já dançou. Vocês estão conseguindo ouvir bem, gente? Rapidinho. Estão conseguindo ouvir bem? Cadê o pessoal que tá acompanhando? Dá um coraçãozinho assim, ó, para ver. É o quê? Vai, deixa o Jonas matar a gente aí. Cadê? Essa questão de pedir coraçãozinho. Pede coraçãozinho, ó, para o povo falar se tá conseguindo ouvir bem. Eu vou voltar para Karina, mas a pergunta é uma coisa que eu queria entender, então. Tem essa coisa do momento da introspecção e a gente está refletindo sobre solidão. E como é que fica a conexão nesse ambiente onde as pessoas estão preferindo estarem só? Então, como é que você vai se conectar quando você tem esse momento autorreflexivo de estar com você? Como é que vai gerar essa condição de conexão? Será que a gente não vai produzir mais isolamento, mais distanciamento? Eu, particularmente, não busco amizades na internet. 90%, acredito, das minhas redes sociais são amigos de carne e osso, são colegas de carne e osso, são pessoas que eu vi, que eu convivo há muito tempo, há pouco tempo, ou que viveram na minha infância, enfim, fazem parte de uma história física. Eu ainda não construí relações 100% virtuais, ou seja, eu nunca vi a pessoa, mas estou conectada com ela de alguma forma. Então eu não tenho esse ciclo de relações, tenho minhas limitações em relação a isso. Mas eu gosto da solidão momentânea, e o ser solitário, como a gente falou, é muito do indivíduo. Então, nem todo mundo quer constituir família, quer viver só. Mas... Nem todo mundo quer viver todos os dias embaixo, cheio de amigos cercados. Quer ficar na sua casa curtindo um filme só.
Então, eu não sei até que ponto isso é uma regra ou uma não regra, uma anti-regra. É o indivíduo, é uma individualidade, pertence a ela aquele estado de espírito. Não, mas eu pergunto no sentido de que a gente vive numa sociedade onde as pessoas menos se conectam com o outro, no sentido de fraternidade, de Contato físico. Não só contato físico, mas no sentido de empatia mesmo, né? Às vezes a gente está numa situação, a gente está vendo uma pessoa convalescendo, aquilo ali não muda, então a gente não produz esse contato, essa conexão para poder ajudar. Então, como é que a gente resolve esse problema, né? Não fazendo apologias políticas, mas todos nós fazemos assim, o Brasil tá desse jeito, deixa aí, alguém vai resolver. E como é que fica isso dentro dessa conexão com a relação? A gente está conectado, né? Pegar até um jargão da Vivo, né? Estar conectado, ou como diria uma pessoa que ela sempre me disse isso, para estar com você eu não preciso estar junto. Mas como é que fica esse estar? Já que a gente está vivendo nesse momento de solitude, né? De solidão, solitude, né? Como é que fica isso? Provocação para vocês dois aqui. Tá, eu tenho alguns preconceitos, né, meus, que a gente ainda não sabe lidar com essa questão do individualismo e egocentrismo. Então, às vezes, é uma linha muito tênue entre a minha individualidade e essa necessidade de pensar em mim acima de tudo, independente do sofrimento alheio. Mas isso é um preconceito meu. Não significa que é uma verdade absoluta. Eu penso dessa forma. Então, assim, às vezes eu tenho uma coisa importante para fazer. Então, eu acho que se eu parar 10 minutos para dar atenção e ouvir uma pessoa, eu tenho que pensar em mim primeiro. Poxa, será que não cabe na minha individualidade um espaço para ter empatia? Um espaço para ter cuidado com o próximo? Um espaço para poder, de vez em quando, solidário, ao invés de ser tão solitário? Mas é preconceito de Karina, né? É uma forma, uma filosofia de vida de Karina. É assim que eu estou enxergando. Mas talvez eu esteja equivocada, por exemplo. Thaís coloca bem aqui, assim, né? As pessoas estão conectadas virtualmente e geralmente presencialmente. É bem diferente, a coisa é diferente, a sinergia é diferente. Mas isso são as fachadas realmente, né? Porque assim, eu durante muito tempo, eu tenho meus amigos e meus maiores amigos, é como a Karina descreveu, a forma como é que se dá essa amizade, né? É o presencial, é o de você conhecer em essência e tal. E as amizades virtuais, as amizades que são realizadas e conectadas através de uma rede social, elas devem acontecer de forma natural. Só que o que acontece é que as pessoas não conseguem ser naturais. As pessoas começam a camuflar, a querer criar um ser que não existe. Eu não posso criar um Deco que não existe. Deco tem que ser Deco para que as pessoas estejam ou queiram estar com ele ou não. E o que mais acontece é que as pessoas elas não conseguem muitas vezes serem quem são. Elas começam a querer ser pessoas de fachada, as pessoas que elas desejariam ser. E aí muitas vezes a solidão que vive é justamente nesse sentido, de que assim, eu vivo a solidão porque eu não consigo ser eu mesmo. E assim, quando eu estou perante a pessoa e que a pessoa me descobre, ela descobre um outro ser que não é esse que estava no virtual. Que não é esse que eu me conectei, que não é esse que realmente eu fiz a conexão e estabeleci uma amizade. Então, cadê essa pessoa? Aonde é que está essa pessoa? Então, assim, eu acredito muito que as pessoas vivem de fachadas. E essas fachadas virtuais é que acabam comprometendo as amizades e as relações que podem ser consolidadas na presença, né? Presencial. Talvez, né? A gente desenhou, enquanto sociedade, alguns estereotipos. De pensar, fulano é legal, porque fulano é legal, porque fulano é descolado, porque fulano é inteligente, porque fulano é isso, porque fulano é assim. E a gente não consegue ainda conviver com as divergências de comportamento, de individualidade. Então, para eu gostar de Deus, o Deus tem que ser do jeito que eu quero. Para eu gostar de Xande, Xande tem que ser do jeito que eu quero. Quando, na verdade, a gente precisa gostar das pessoas do jeito que elas são. Não necessariamente eu vou gostar. E aí é que está, né? Porque as pessoas já sabendo que existe um estereotipo para que você goste de mim, eu me camuflo naquele estereotipo. Exatamente. Que você deseja estabelecer a conexão e acabo fazendo com que isso atraia a nossa conexão. Mas, ao mesmo tempo, quando começa a rolar
na verdade, essa conexão começa a fluir e que vem um presencial e que vem as outras condições, acabou. Já não existe mais o porquê estar conectado, já não existe mais o interesse em continuar essa relação ou não, porque de fato era uma fachada e essa fantasia da relação, da amizade passou. A gente fala muito dessa questão, das conexões, só que aqui ele fala da solidão e a pulverização das amizades. Né? Hoje eu volto a enfatizar essa questão de que as pessoas hoje chamam muitas pessoas de amigos e amigas sem ser. Então, amizade para mim é diferente de você ser amigo. Né? Eu ter amizades é diferente de eu ter amigos. Mas você não acha que... Essa é para vocês dois. Vocês não acham que tá aí um pouco o problema? O Karnal fala uma coisa que eu acho bem interessante, que é o seguinte: você constrói relações com pessoas, mas essas relações elas não precisam produzir afinidades, mas elas podem produzir singularidades instrumentais. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma amizade com o Lucas, uma coisa que eu faço com ele, isso produz essa conexão, mas eu não preciso amar Lucas para Lucas ser meu amigo fraterno. E às vezes a expectativa na solidão vem muito de eu querer que Lucas me ame na medida que eu amo. Que seja que haja uma reciprocidade. Exato, que é uma palavra muito em moda, eu acho que é bem mal usada como gratidão. Assim, não vou entrar nem nesse mérito, mas às vezes as pessoas não entendem que minha conexão com você é uma, com o Deco, com o Lucas é outra e com Karina é outra. Mas só que essa necessidade de dizer assim, Deco, eu preciso que você seja meu amigo, meu friend, né? Como as pessoas adoram falar. Meu best friend. Quando na verdade a gente pode ter uma relação instrumental. Então a gente não precisa produzir efetividade. Que aí eu vou concordar com o que Karina fala, que tem essa relação de solidão. Eu sou eu comigo mesmo e sou eu com você. Sim. E eu não preciso amar você no sentido de dizer assim, se você me ama, você não anda com o Lucas. Sim. Como a gente cansa de ver as pessoas dizer, eu não gosto de Lucas, não ande com Lucas. Se você anda com Lucas, você não é meu amigo. Que é que a gente volta àquela coisa de que as pessoas querem mandar, né? Não falo nem padrão, mas querem mandar como a relação social. Eu acho que uma das grandes dificuldades nessa questão de relação de solidão e amizade é que a gente não tem uma amizade no sentido de conviver mesmo, né? Conviver com o outro, de você estar com o outro, de fazer outra atividade. Às vezes você tem uma empatia com o motorista do ônibus ou com o Uber naquele momento, ali você produz empatia. E aí naquele momento, saiu daquele momento, você está no seu momento. Só que algumas pessoas querem pegar aquele momento e levar como se aquilo fosse coisas que acontecem. Eu acho que a gente tem... Quando Deus colocou a pulverização das amizades, eu entendi como se ser amigo fosse de fato pulverizado. Então assim, amigo de copo de cerveja, é amigo. Não, pra mim não é amigo. Amigo de balada, amigo. Amigo de passeio lá, não é amigo pra mim. Amizade é uma coisa que ela é que nem amor, porque normalmente as relações começam com a paixão e tal, e tendenciam a se tornar um relacionamento de amor. O amor não é de impacto, bateu, olhou, eu amo. Não, ele é construído. Ele vem aos pouquinhos sendo construído. A amizade também, ela vem sendo construída. Ela pode nascer num bar, num copo de cerveja? Pode. Num passeio? Pode. Mas ela não se torna amizade naquele momento. Ela vai maturar, ela vai amadurecer para que se torne de fato uma amizade. E outras não, vai ser colega de trabalho, colega de bar, colega de diversão, colega de carnaval, enfim. E é justamente aí que eu falei, né? Porque assim, a gente fala da solidão e assim, as amizades têm crescido cada vez mais. Há uma pulverização muito grande hoje de amigos, e você se vê sozinho. Eu lembro bem que Railene bateu muito, é uma das nossas seguidoras e minha amiga. Railene falou muito em relação a... que eu não sei o que é isso, não sei o que é solidão, porque eu sou uma pessoa cercada de amigos. Então eu não sei o que é solidão. Eu concordo em partes com Railene quando ela diz isso e até valido, assino embaixo, mas ao mesmo tempo eu penso o seguinte, tem gente que tem muitos amigos e se sentem sozinhas e se veem sozinhas. Mas eu acho que você, não sei, aí eu vou jogar uma pimenta, mas eu acho que não sei se a gente está olhando essa multiplicidade de amizades a partir de um olhar romântico, né? Daquilo que é ideal de amizade e não daquilo que ele é no momento, né? Porque
às vezes às vezes você precisa de uma pessoa, né? Se eu falar isso já me chamo de sem sentimento, mas assim, às vezes tem uma situação que você Delcio é ótimo para tomar cerveja, mas não presta para filosofar. Fulano é ótima para ir para balada, mas é péssima para fazer exercício. Então você acaba criando, como a gente vive hoje socialmente com várias coisas que a gente acaba fazendo ao mesmo tempo. Então é difícil você encaixar uma pessoa dentro do hall de amizade, eu acredito muito disso, que encaixe nisso. Por exemplo, eu tenho na minha agenda quem eu vou para candomblé, quem eu vou para show, quem eu vou para isso, e construo essa relação de afinidade. Porque nem todo mundo gosta das mesmas coisas que eu gosto. Então, por exemplo, quem gosta de, vir para a praia, aqui base naval São Tomé, eu sei quem gosta e quem eu chamo para vir, quem gosta de cinema, quem gosta de outras coisas. Eu acho que essa coisa que você fala da pulverização da amizade é apenas um processo de desromantificação da amizade. Porque Sim. Às vezes a gente leva muito pro outro aquela expectativa, você não é meu amigo. Aí, por exemplo, você tá numa situação amorosa, você diz, menina, ele não presta pra você não presta porque você não concorda comigo. Sim. E aí gera eu acho, quando o tema da solidão veio muito à tona, eu tenho refletido muito nisso, nessa questão que a gente tem do uso instrumental nas nossas relações, porque cada pessoa, ela se conecta com a gente num ponto. É muito difícil você encontrar alguém que vai conectar com você em tudo. O astral todo, né? Os 5 pontos do karma. É muito complexo, até porque nós somos muito dinâmicos, né? Isso que você, Kalina... não consegue ter isso com os filhos? Exatamente. Não dá pra ter essa dinâmica. Às vezes eu assisto novela com manhã, mas aí quando a gente vai assistir jornal, ela já diverge. E outros pontos, são essas conexões. O que eu gostei quando você fala dessa questão do tema, essa possibilidade que eu vejo muita gente romantizar. Você não é meu amigo porque você anda com Delcio. Porque você anda com aquele menino, aí você anda com uma coisa que as pessoas adoram falar em Salvador, aí porque você anda com gente baixo astral, não. E a gente deixa de conectar, né? Eu acho que uma das grandes coisas, assim, que eu acho que a gente pode ser só, mas a gente não deve deixar, eu acho, de estar fazendo conexão. Porque o que eu tenho visto é as pessoas tem sido isso que Karina falou, muito egocêntrica, muito eu sou perfeito, tudo que eu faço é bom, tudo que eu é bom, tudo que é bom, mas a gente não se conecta com o outro. Às vezes é uma conexão sexual, às vezes é uma conexão de trabalho, espiritual. Tem tanta gente que a gente tem afinidade espiritual, mas na vida ordinária, no nosso dia a dia, a gente não consegue fazer coisas. Pelo menos, eu reflito muito isso quando você chama de pulverização, eu vejo como um lado positivo, sabe? Eu entendo que a gente tá, é o que eu digo sempre às testemunhas de Jeová, a gente está progredindo para se entender melhor como organização social. Mas aí eu não sei se eu consigo acompanhar seu raciocínio ou se não necessariamente eu preciso chamar de amigo. Isso. Não necessariamente preciso chamar de amigo as pessoas com quem eu estabeleço conexões distintas. Porque o amigo é amigo indistintamente. Exatamente. Né? A gente fica amigo como aquela pessoa que quando a gente está no pior momento. Isso, é um indistinto. E é diferente de você, eu estou no trabalho porque eu tenho afinidade com a minha colega de trabalho e porque a gente se relaciona bem, porque a gente consegue trabalhar bem, principalmente quando estamos juntos, que eu tenho que definir que ela é minha amiga para a vida. Não, ela pode ser a minha amiga do trabalho. Com certeza. Né? A minha colega de trabalho, a minha amiga do trabalho, tudo bem. E aí é como você fala, são as várias facetas da amizade. Né? Só que assim, as pessoas estão levando isso muito ao pé da letra. E aí acabam, na verdade, fazendo de colegas grandes amigos e de grandes amigos, às vezes, esquecidos como colegas. Né? E assim, quando eu falo dessas amizades e quando eu começo a pensar nas pessoas enquanto amigas, eu começo a pensar assim, eu me coloco muito no lugar delas, eu me torno uma pessoa mais empática. O que é que eu quero comigo? Eu faço com as pessoas e com as pessoas que eu considero minhas amigas, que eu defino como amigas, é aquilo que eu gostaria que elas fizessem por mim ou comigo. Então assim, se eu me dou, eu também espero que elas se doem a mim com a mesma intensidade, com a mesma emoção.
respeitando também as particularidades de cada um, respeitando também as limitações de cada um. Mas assim, isso quando há uma relação bem estabelecida, até isso você compreende, não. Até aqui é o limite de fulano, até aqui é o limite de Karina, até aqui é o limite de Patrícia, até aqui é o limite de Márcia Lucy. E sabe, assim, ontem, por exemplo, eu estava na Barra. Eu falo demais. E ó, o tempo para poder a gente não passar. Qualquer coisinha, gente, vocês falem, sinalizem, interajam. Viu? Quando a gente senta para conversar é 3 horas. Olha, eu estava ontem na Barra com minha amiga, mocinha Irene, que já esteve aqui com a gente aqui no canal. E a gente foi visitar a prima dela e tal. E aí no carro foi passando a minha amiga, Márcia Lucy, com os 2 filhos no carro. E a gente estava sentado assim num barzinho, no Habeas Corpus ali na Barra. E aí ela passou e fez assim, tá aí e tal. Você vê assim, ela em momento algum me condenou pela minha falta de tempo a estar com ela. Né? Mas depois ela fez assim, é bom, nego, você tá precisando esparecer, tá precisando relaxar mesmo, que bom que você estava ali, eu gostei de te ver. Então assim, são sinergias que são importantes, sabe? E ao vê-la também passando, mesmo no carro, porque não podia parar muito para conversar, foi gostoso, foi prazeroso, é uma pessoa que realmente é minha amiga, que é uma pessoa com quem eu confidencio muita coisa, que segredo muito da minha vida, sabe de mim, mas a gente tem poucos encontros nossos. Né? A amizade também permeia uma questão de sinergia. Exatamente. É algo que você não sabe definir. Exatamente. Então, assim, conforme a sua sinergia, você começa a definir suas amizades. Então, eu particularmente, quando a pessoa tem um cuidado comigo, quando a pessoa é atenciosa comigo, quando a pessoa ela tem a sensibilidade de me perceber no olhar, eu já começo a entender o quanto aquela pessoa tem uma sinergia conectada comigo. E o quanto ela gradativamente vai se envolvendo comigo ao ponto de chegar num patamar de eu dizer assim, poxa, essa pessoa é minha irmã. Então assim, eu tenho amizades que tem mais de 20, 30 anos e que a gente às vezes pressente que a outra pessoa não está bem. Né? Às vezes a pessoa, por uma fala, por uma coisa que você colocou ali sem perceber, a pessoa, porra, Karina não está bem. Então são essas coisas que pra mim particularmente definem uma amizade. Não significa que as pessoas com quem eu gosto de ir pra praia, com quem eu gosto de viajar, com quem eu gosto de beber, não sejam amigas. Assim, é como se fossem amigas mais superficiais. Né? Olha ele querendo E participar. existem aquelas pessoas que estão enraizadas na sua vida. Elas fazem parte da sua vida que é tão importante quanto o familiar muitas vezes. Né? É o que a gente costuma dizer que não é o familiar de sangue, é o familiar da alma, da sinergia. Então eu tenho muitas essas definições comigo, de como eu defino as minhas amizades. Mas o que eu acho que vocês estão chamando a atenção é uma tendência na internet que é assim, as pessoas hoje terem meu namorado, meu gato, meu cachorro e meu amigo. Então para as pessoas disserem, eu tenho um amigo, eu tenho meu amigo, Deco é meu miguxo, não é miguxo de ninguém. Então existe uma necessidade, que aí é essa coisa que eu tenho visto muito, principalmente com animal, com gato, com cachorro. A galera adora dizer que tem seu cachorro, tem um gato. Às vezes não tá nem aí pro bichinho lá, mas você carrega essa coisa de dizer que eu tenho um amigo. Porque a gente tem uma necessidade, e vai muito do que o Deco estava falando, encontro do que o Deco estava falando, de dizer eu tenho amigos. E às vezes essa conexão não é nem de amizade recíproca, né? Isso que vocês estão falando. Porque a gente está preocupado em dizer, eu não sou só. Isso. Eu não sou só. Olha os meus brothers, minhas amigas. Olha aqui, aí faz aquela foto de um monte de menina com cabelo. Ou dos caras assim. Todo mundo assim para dizer, meus brothers, meu irmão. É bem assim, bem assim. Ai, minha gente. Porque essa coisa, quando você chama da pulverização da idade, eu acho que é aquela coisa da marca. Então, assim, se eu tenho um amigo, eu não posso ser só. Aí, é que nem aquela coisa que as pessoas, quando não vê a gente, a pessoa sabe quando ela é maldosa, quando ela pergunta, já casou? Tem filho? Você já sabe que a pessoa quer dizer, você não casou, você não tem filho, é a mesma coisa, você não tem amigo, você não tem best friend. Olha no meu Instagram e meus 5 best friends. Às vezes as 5 que estão ali na foto, estão uma comendo a outra, querendo dar de tiro, de tijolada, mas tá ali, ó. É interessante que houve uma época em que todo mundo queria ter milhões e milhões de amigos no Facebook, no Instagram e não sei aonde mais, pra mostrar, era uma espécie de troféu
a quantidade de pessoas Exato. te seguindo ou sendo seus amigos. Ainda é, Karina. Ainda é, porque, Ainda é, por porque exemplo, no no Instagram Instagram ainda. mesmo, o povo segue você sem nem saber qual é a sua filosofia de vida. Exato. Né? Segue Não por interage. mero número. Não interage, é só para constar que tem mais um ali. E vai adicionando involuntariamente. E é justamente dessa pulverização que eu falo. Né? Então, assim, que amigo é esse? Sabe? Eu busco nas minhas conexões virtuais, eu tenho muitos amigos, até porque, como eu digo, eu realmente sou sozinho e assim, no sentido de morar só, viver só, conviver. Na verdade, conviver, eu convivo com muita gente, mas eu vivo sozinho. E então, assim, eu tenho, na verdade, quando estabeleço uma conexão com alguém, ou que alguém me manda um convite, saber quem é aquela pessoa. Eu vou lá, eu analiso o perfil, eu vejo o que é que tem em comum, eu vejo os amigos que a gente tem em comum. O que é que acontece? Por que é que aquela pessoa está me adicionando? Eu geralmente pergunto, por que você está me adicionando? O que é que você quer? Eu não vou mentir, eu sou bem desse jeito. Eu pergunto o que é que a pessoa quer, eu pergunto se a pessoa tá bacana, se tá beleza, vejo o que é que ela faz, deixa de fazer, porque é importante. Mas as pessoas às vezes adicionam por adicionar e tá lá constando. Aí pergunta, você tem isso aqui na sua rede? No seu E que não sei o Instagram? que você conhece? Não, e tem. E é. conheço? Não, geralmente eu conheço pessoas. É por isso que é comum as pessoas dizerem assim, Deus conhece todo mundo pelo nome e sobrenome. Deus sabe quem é todo mundo. Poxa, Deus tem memória boa? Não. É porque eu acho que é importante a gente saber, fazer as conexões, mas saber cuidar das pessoas, que existe ali alguém. E esse é um processo empático que muitas vezes não acontece, sobretudo na internet. Né? Sobretudo nessas relações que são de Porque a conexões internet virtuais. virou um estereotipo, Né? Padrão. Então, nós estamos aqui já quase que acabando nossa live, né, do dia de hoje, né? E a gente queria também, não sei como é que a Alexandre vai fazer, como é que a Karina pensa, mas seria interessante ver. Eu tô vendo que as pessoas estão interagindo pouco hoje. Hoje tem pouca gente na Tá todo interação. mundo fazendo almoço. Ou estão acompanhando, mas estão calados, porque eu não tô vendo o pessoal acompanhar. Tá aqui Rodolfo, Suzane, Érica. Tá todo mundo já comentando um pouquinho. Chegou mais um aqui, Vanessa. Deixa eu ver. Tem Manueli que tava acompanhando. Tati, minha prima. Thaís. Paulinha. Não, tem uma galera boa. A questão toda é que a gente tá cobrando demais do povo. Mas seria interessante ouvir de vocês. Se vocês querem fazer alguma pergunta, querem falar alguma coisa, querem saber alguma coisa. Ou então Alexandre fazer as considerações, Karina. Porque eu falo, viu? Quando eu começo a falar, eu Ave Maria. me Karina quer fazer sua consideração? Eu acho que a gente só precisa saber quem somos, definir o nosso nível e a nossa identidade de solidão, parar de rotular a solidão como princípio de depressão. A Isso. gente tem que ter muito cuidado. Que é um Claro outro que ponto. Existem comportamentos de solidão que podem dar sinais de depressão, sim. Mas não é toda a solidão que é igual a princípio de depressão. Então a gente tem que ter cuidado. E cada um se conhecer o suficiente para saber se gosta de viver só, se gosta de estar só, se gosta de estar cercado de pessoas. É cada um se conhecer e saber conduzir o seu dia a dia como lhe faz feliz. Uhum. Nelson? Não, na verdade, eu, como já falei até de forma bem, né, pontual, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, se colocar no lugar do outro, saber definir bem as amizades, quem é amigo, quem é colega, quem é conhecido, né? Isso não desqualifica ninguém na sua essência conceitual. Ser colega também é tão importante quanto ser amigo, mas é você também compreender que amigo é uma outra definição e que não precisa estar definindo todo mundo como amigo, como parâmetro de simpatia. Vai botar né? lá no Instagram, Migs. Não acho que seja necessário eu dizer assim, não, eu tenho um colega de trabalho e quando você fala colega de trabalho, você está dizendo que ele não é amigo. Não há necessidade disso. Eu tenho colegas de trabalho que às vezes são muito significativos também. Eu tenho conhecidos que também são muito significativos. Então, querendo ou não, é importante sim que a gente tenha essas definições. Isso que Karina traz em relação à depressão também é importante. Nem sempre solidão é sinônimo de depressão. Solidão é também um momento de respeito, é um momento de simpatia, é um momento de empatia, é um momento de você se autoconhecer. E isso também é importante, a gente deve levar em conta. Eu acho que a maioria das pessoas precisam conversar. Isso que Deco falou, conversem. Se você diverge, converse, fale. Fale para ouvir uma coisa que você quer ouvir e principalmente ouvir o que você não quer, porque o que eu tenho visto é que as pessoas não conversam, elas se isolam e deixam de expressar. Às vezes eu fiz algo que você não gostou, mas você não me deu o direito
de me defender. Então você entra na bolha e diz que você tem personalidade e que não precisa de ninguém. Eu acho muito que a gente está numa era em que a gente tem que conversar, tem que se conectar. Eu sou super antirromântico, por exemplo, rotular amizades. Eu sou mais instrumental. Eu sei com quem eu choro. A Ariana é testemunha disso, que é minha confidente, minha amiga, parceira, confidente. Isso eu digo claramente. Mas sei com quem eu faço outras coisas e o nível de gradação. Eu tento organizar a minha cabeça nesse sentido. Mas o que eu tenho sentido falta nas pessoas é as pessoas não conversam. Conversem, digam o que sentem, se expressem. Entendeu? Não tenha vergonha de olha, eu não gosto de você por isso e por isso. Agora tenha espírito para que o outro também possa te dizer que depois de uma conversa tensa é melhor, a cerveja é melhor, o churrasco é melhor, tudo fica mais interessante. Então a única coisa que eu peço a vocês é que conversem. Tá bom? Olha aí o nosso lugar, o nosso plano de fundo. Tá vendo, Thaís, que você não adivinhou aonde a gente iria fazer a gravação? Ela disse que pensou, mas não falou. Se ela tivesse dito, se fosse questão de prova, ela teria sido reprovada. Tá vendo? Olha aí, São Tomé de Paripe. Aqui é um paraíso, gente. Aqui é um paraíso. Isso aqui, esse lugar é um maravilhoso. Eu amo essa praia, amo esse lugar. Realmente aqui seria um lugar fantástico. A gente quer agradecer a vocês por mais uma vez estarmos juntos e ter essa possibilidade, né? De conversar, de bater um papo, de fazer essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. A gente não pode delongar, a verdade é essa, porque o Instagram tem um limite, senão a gente acaba perdendo a conexão e a gente não quer perder a conexão, principalmente com vocês. Então a gente fica aqui um pouquinho e agradece, tá bom? Beijos, 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 um excelente domingo, um bom início de semana para todo mundo e vamos aproveitar as nossas amizades, ok? Um abraço, gente, cheiro! Inferno. Não esquece de salvar. Peraí. Mas é isso aí, encerrar a vida.